Senhoras e senhores, obrigado por acessar o nosso canal no YouTube. Focalizaremos hoje um dos discípulos mais controversos do grupo apostólico. Para tanto, convido-vos a acompanhar-me na leitura da Bíblia no Evangelho de Marcos, capítulo 1, versos 16 e 17, na versão Almeida, revista e corrigida. A Bíblia diz, verso 16: E andando junto ao lago da Galileia, viu Simão e André, seu irmão, que lançavam a rede ao mar, pois eram pescadores. Verso 17: E Jesus lhes disse: Vinde após mim, e eu farei que sejais pescadores de homens. Embasado nestas palavras, nos ocuparemos do tema honroso convite. O que faria você se recebesse um convite desse? As primeiras palavras de Jesus a Simão Pedro foram: Vinde após mim. Era um chamado para ser seu discípulo. As últimas palavras de Jesus foram: Segue-me tu. João 21, verso 22b. Simão Pedro nunca abandonou esses dois desafios a cada passo em sua vida, embora muitas vezes tenha tropeçado, e tropeçado feio, não é? Quando Jesus entrou na vida de Simão Pedro, esse rude pescador, se tornou um novo homem, com novos objetivos e novas prioridades na sua vida. Todavia, não era perfeito. Ele jamais deixou de ser apenas Simão Pedro. Podemos tentar imaginar o que Jesus viu em Simão. Simão significa aquele que ouve, para atribuir ao discípulo em potencial um novo nome. Pedro, que significa pedra. Com um temperamento impulsivo, Pedro certamente não agia com a firmeza e segurança de uma rocha na maioria das vezes. Ele não agiu assim. Mas, ao escolher seus seguidores, Jesus não procurava pessoas ideais. Jesus procurava pessoas reais. Jesus escolheu pessoas que poderiam ser modificadas, metamorfoseadas, transformadas por seu amor, e posteriormente enviou-as para transmitir o Evangelho, demonstrando que sua receptividade estava disponível a todos, mesmo para aqueles que frequentemente caíam. Podemos cogitar: o que Jesus vê em mim, em você, em nós, ao convidar-nos para segui-lo? Já pensou nisso? Sabemos que ele aceitou Pedro e, apesar de seus erros, este continuou a fazer grandes coisas para Deus. Será que estamos dispostos a continuar seguindo a Jesus, mesmo ao errar, mesmo ao cair? Vamos destacar algumas curiosidades na vida desse servo de Jesus. Primeira, tornou-se um líder reconhecido entre o grupo apostólico, estando sempre entre os três mais próximos do mestre. Pedro, Tiago e João eram os três. Segunda, foi a primeira grande expressão
do Evangelho durante e depois da festa de Pentecostes. Terceira, tudo leva a crer que tenha conhecido Marcos, dando-me informações que foram registradas no Evangelho deste. Quarta, escreveu 2 epístolas que até hoje edificam as igrejas de Cristo. Quinta, muitas vezes falava sem pensar. Quantas vezes nós fazemos isso, né? E fala sem pensar, mostrando-se impulsivo e impetuoso. Sexta, durante o julgamento de Jesus, negou por 3 vezes, dizendo que não o conhecia. Apesar de ter sido alertado pelo mestre, ele errou aí. Sétima, mais tarde, considerou muito difícil tratar com igualdade gentios e judeus convertidos ao cristianismo. Como era a vida social de Pedro? Como vivia Pedro? Pedro era um pescador e discípulo de Jesus. Fazia parte de uma tradicional família judia. A Bíblia dá o nome de 2 membros dessa parentela. Seu pai, chamado João, e seu irmão André. Era casado, porque Jesus curou sua sogra, né? Morava em Cafarnaum, a passos da sinagoga e à beira do lago da Galileia. Foi contemporâneo de Jesus, Pilatos, Herodes. Por ordem de Nero, esteve preso em Roma, na prisão Marmetina, onde foi martirizado, e por ordem do imperador Nero. Não está na Bíblia, mas diz a tradição, e a cada descoberta arqueológica essa assertiva é confirmada, que Pedro pediu para ser crucificado de cabeça para baixo, para não igualar-se a seu mestre Jesus. Isso aconteceu no ano 67 da nossa era. Concluindo, dizemos que o entusiasmo deve unir-se à fé e ao conhecimento, para não se extinguir. A fidelidade de Deus compensa nossas maiores infidelidades. Como seguidores de Jesus, às vezes erramos, mas não permanecemos no erro. O pecado na vida do crente é um acidente de percurso. O cristão não tem prazer em permanecer no pecado. Ao estudarmos a sua vida e ler as suas 2 missivas, além do livro de Atos dos Apóstolos, veremos que o apóstolo Pedro foi um homem igualzinho a nós. Nós somos iguaizinhos a ele. Não temos diferença nenhuma. Sujeito às mesmas falhas, as mesmas dificuldades, os mesmos problemas. Vamos falar nesse instante. Nosso Deus, nosso Pai, obrigado porque a Tua palavra nos mostra servos do Senhor, que conviveram com o Senhor e que tiveram as mesmas dificuldades que nós temos, mas que o Senhor está sempre disposto a nos ajudar, a nos dar força, a nos levantar, que jamais, nosso Deus, fiquemos caídos ao pecarmos, mas que possamos ir diretamente ao trono da graça, confessar nossos pecados e pedir perdão. O Senhor com certeza vai nos perdoar.
e que não venhamos mais a praticar os mesmos pecados, mas que sejamos distantes deles, vacinados na tua palavra. Em nome de Jesus, nós oramos com o perdão dos nossos pecados. Amém.